Oi, tudo bem? Bem-vindo à aula 5. Então vamos dar continuidade ao nosso curso. Hoje, nessa aula, a gente vai falar sobre wallets. Então essa, para mim, é uma das aulas mais importantes ao longo desse curso, porque a gente está falando basicamente de segurança. Então, nas últimas aulas a gente falou muito de o que fazer e como fazer, e agora a gente vai amarrar isso tudo e dizer como fazer tudo isso com segurança, tá? Então essa aula serve muito para a gente falar de carteiras, de armazenamento, e aí a gente vai falar um pouquinho de práticas de segurança, como que funciona todas essas coisas, alguns detalhezinhos técnicos, mas você vai ver que é bem simples depois que você começa a usar, tá? Então essa aula 5, e agora, bom, como eu disse, a gente vai pensar em segurança, isso deve ser agora um tema central para você. Porque no final das contas, agora é aquela coisa que a gente vem dizendo, você é seu próprio banco, você tem o poder total do seu dinheiro, né? O Bitcoin e outras criptomoedas surgiram justamente para descentralizar o poder sobre o dinheiro. Então, para que você não tenha mais aquela grana, no mundo inteiro concentrada em grandes bancos, em um pequeno número de instituições financeiras, ou que só um governo detenha o poder sobre aquela moeda, é uma proposta muito mais ampla agora, e aí com isso, a comunidade, a sociedade, ela é responsável por esse dinheiro. Então você, quando você tem criptomoedas, você vai ser o responsável por armazenar, por guardar as suas criptomoedas, tá? Por isso que eu coloco essa frase aqui, Your keys, your bitcoins, porque agora os seus bitcoins, suas outras moedas, elas estão ligadas à sua chave. Você tem a chave do cofre, que eu vou explicar nessa aula o que ela é, que é o lance que a gente vai chamar de chave privada. Então agora é como se você pegasse essa grana, digital, colocasse dentro de um armazenamento e você tivesse a chave disso, e agora só você pode manter isso em segredo, você não deve repassar isso para ninguém. Então a gente tem que garantir sempre que isso está seguro e tomar agora algumas práticas um pouco maiores de segurança. Então vamos pensar como que isso funciona. Bom, como eu vou falar de wallets, esse é um passo importante porque agora a gente vai sair só da corretora. Então até a aula 4 a gente veio falando sobre o mercado, sobre como essas moedas funcionam, o que elas são e como que você compra ou vende através de uma corretora no Brasil ou fora, tá? Então, como compra na corretora no Brasil, aula 2, como compra fora do Brasil ou outras criptomoedas que não sejam negociadas aqui, aula 4. E aí surge essa pergunta, então, quando a gente pensa em segurança. Eu deveria deixar as minhas moedas na corretora? Então, hoje, se você tem conta na exchange, ou na corretora, você vai ter lá uma conta corrente. Isso quer dizer que você pode ter um saldo, seja em reais, seja em bitcoins ou em outra moeda. E deixando esse dinheiro lá, você abre mão de uma certa segurança, ao mesmo tempo que você pode garantir uma certa praticidade. Então, assim, você tem os dois lados. Não quer dizer que é só ruim deixar a sua moeda digital na corretora, nem que é só bom, tá? Então vamos pensar, por que eu não deixaria? Então vamos pensar pelo primeiro lado aqui de segurança. Quando você deixa a sua moeda na corretora, você está deixando em poder dela. Lá você não tem acesso às suas chaves privadas. Eu vou explicar logo o que elas são. Mas que basicamente são as chaves que liberam o cofre, que permitem a transferência dessas moedas. Se você não tem acesso, você tem que confiar que aquela corretora vai guardar bem para você. E assim, a gente tem ótimas corretoras. Só que aí a gente cai no segundo ponto, que elas são alvos de hackers. Imagina uma empresa que armazena milhares e milhares de moedas digitais, milhares e milhares de bitcoins. Ela é um alvo muito maior do que você sozinho. Então, isso é normal. Você tem constantemente corretoras sendo visadas ou sofrendo tentativas de invasão por hackers. Tá? Isso é uma coisa normal, como qualquer outro site na internet tá propenso a isso. E a gente tem que um histórico, quando você pega os últimos ataques que a gente teve a corretoras, ou os últimos crimes digitais relacionados a criptomoedas, muitos deles estão ligados a corretoras. Então, não quero dizer, olha, a corretora não é segura de jeito nenhum. Não, ela é segura, ela é boa para as transações do dia a dia. Mas quando você pensa, olha, eu vou guardar isso para o longo prazo, é melhor você não deixar lá. Então a wallet, a carteira, vai servir como essa alternativa. E aí aquele paralelo, é como se você deixasse dinheiro na conta corrente do banco. Não só pelo lado da segurança, mas aqui principalmente pelo lado de que você está deixando uma grana que está na tua mão, está na mão do banco. Imagina hoje, se você deixar R$1.000 na conta corrente do seu banco, o banco pode operar aquele dinheiro como ele quiser. Não necessariamente uma corretora vai fazer isso, mas o fato de estar na mão dela e não na sua é um pouco ruim, tá? Então, nesse caso, a gente quer que, se a gente não precisar usar no curto prazo as moedas, a gente retire e armazene sobre a nossa custódia, vamos dizer assim.
Por outro lado, por que eu deixaria? Bom, se você é uma pessoa que vai tradear isso, né, vai ficar fazendo negociações em curto prazo, seja porque você é realmente trader, né, ou você quer ser trader, ou se você falou, não, pô, vendi bitcoins agora, quero comprar de novo nos próximos dias, ou comprei e quero vender. Se você sabe que você pretende fazer uma operação no curto prazo, nos próximos dias ou semanas, ok, né, você vai precisar desse saldo lá. Se você sabe que você vai guardar essas moedas, então aí vale a pena você não deixar na corretora. E aí também não precisa ser 0 ou 1, sabe? Não precisa ser binário. Eu posso deixar uma quantidade de moedas na corretora para eu poder negociar quando eu precisar, e eu posso deixar uma outra parte guardada comigo se eu sei que aquela parte eu quero fazer hold, né? Eu quero guardar isso para o longo prazo, né? Então, você vai começando a pensar um pouco para você como que isso funciona. Mas essa aula serve para te mostrar como que você vai trazer as suas moedas para uma wallet e deixar um pouquinho mais seguro para o seu lado, tá? E aí vamos entrar em o que são as wallets. Elas são como se fossem cofres, né? Então, hoje, imagina que eu tenho em casa um cofre onde eu guardei uns dólares que sobrou da minha viagem. Assim. Eu fui para Disney e aí sobrou $1.000. Não sei como sobraria $1.000 para uma viagem para Disney, tudo bem. Mas sobrou $1.000 lá em espécie e eu não vou deixar isso na minha carteira, não vou ficar carregando isso na mochila, eu vou guardar dentro de um cofre lá em casa, até porque eu não vou depositar isso num banco. Vou deixar dentro de um cofre, o cofre tem uma senha ou tem uma chave, mas só eu tenho essa chave, só eu tenho essa senha e esse cofre está comigo. A wallet é uma coisa muito parecida. Você saca isso da corretora, ou tira de onde tiver, e você pode armazenar essa moeda, né, seja o Bitcoin ou outra criptomoeda, dentro da wallet. Então é como se fosse um cofre em que você tem essa chave em que está no seu poder, tá? E aí, como eu disse, se você não vai usar isso a curto prazo, se você não precisa dessa moeda nos próximos dias ou semanas, é mais seguro transferir para um wallet, porque aí você tem o controle, está lá armazenadinho, isso pode ficar offline, então evita problemas com ataques hacker, coisas desse tipo. Tá? Mas assim, sempre lembrando que eu não quero ser aquela pessoa alarmista falando, meu Deus, corre para segurança, porque tudo aqui, corre para um bunker, porque tudo aqui é inseguro. Não, mas a gente tem que ter ciência dos riscos, de como manter tudo isso em segurança. Por isso o tema de wallets. E aí existem alguns tipos, tá? Existem vários tipos, existem até mais variações do que eu coloquei aqui, mas eu vou falar das principais, tá? E daquelas que interessam mais pra gente. Então eu coloquei 4 tipos de wallet, e elas têm sempre uma escala, né, e uma relação de segurança e usabilidade. Então eu tenho desde uma wallet, né, uma carteira, que funciona com um app de celular, né, ou uma extensão no meu navegador, tipo no Google Chrome. Eu posso ter como um programa mesmo que eu baixo para o meu computador, instalo. Eu posso ter alguma coisa como um hardware, tipo um pendrive ou alguma coisa física mesmo, que é eletrônica. Ou no nível máximo ali do offline eu tenho uma carteira de papel. Tá? Eu vou falar um pouco delas e eu vou falar um pouco das relações de segurança, usabilidade, mas assim, basicamente o que está mais no topo é mais fácil de usar, mais prático, mas talvez um pouco menos seguro. Quanto mais para baixo aí, é menos prático, mais seguro. Isso também é relativo, essa questão de segurança, como eu vou explicar daqui a pouco, mas assim, essa é uma visão geral. Basicamente a gente vai focar na primeira e na última aqui nessa aula, que já é assim, 99% do que a gente vai precisar no nosso dia a dia, tá? Do lado dos apps, coloquei aqui algumas opções, eu tenho 5 opções de apps ou extensões ou alguma coisa que você acessa online, que são, assim, para mim as melhores ou mais práticas para você usar, tá? Então a Jaxx é uma carteira que dessas aqui é a mais versátil porque ela aceita uma gama muito grande de moedas, é uma carteira muito prática. Tem algumas pessoas que não gostam um pouco dela por ela ser um pouco mais, por ter muita usabilidade, assim, ela é muito boa como experiência de usuário, ela vai te pedir menos senhas, tá? Então tem umas pessoas que são muito focadas em segurança e não vão gostar tanto dela. E aí vão para uma solução, por exemplo, a wallet de papel. Mas a Jaxx, pra gente, assim, é uma que funciona muito bem, é uma que a gente usa bastante e recomendo até se você for negociar outras criptomoedas fora do Bitcoin e do Ether, né? Então quando você começa a ir para outras, Dash, Monero, Litecoin, por aí, a Jaxx é uma carteira muito versátil para isso. Tem a carteira, né, o wallet da Blockchain.info, né? Blockchain.info é um site, é uma carteira própria, que é uma das mais usadas no mundo. É uma carteira com uma ótima usabilidade, só que hoje ela serve para Bitcoin e para Ether, e além disso ela tem um pouquinho menos de, não digo nem de segurança, mas assim, uma coisa um pouco ruim dela, que ela não te dá acesso às suas chaves privadas. Eu vou falar um pouco disso, né, o que são chaves privadas. Mas é uma carteira muito fácil de usar.
Depois eu tenho a Airbitz e a Mycelium, que são duas carteiras aí para Bitcoin, que são bem boas também, assim, são sempre bem recomendadas, muitas pessoas usam porque junta muita segurança com a usabilidade. E aí, por último, eu tenho a MyEtherWallet, que é uma carteira majoritariamente para Ether, né, para a moeda do Ethereum, muito utilizada, assim, muito legal, bastante interessante, e ela é muito útil para quando você participa de ICOs. ICO é o tema da aula 7, que é a Initial Coin Offering. Quando você lança uma nova moeda ou um novo token no mercado, a MyEtherWallet ela tem compatibilidade com boa parte desses tokens para você receber lá. Então, é uma carteira que vai ser usada também para esses propósitos. Mas é uma carteira que eu gosto muito, a MyEtherWallet, porque ela é bastante fácil de usar e ela tem a opção da Paper Wallet também. E do lado da carteira de papel, tem principalmente a carteira da bitcoinpaperwallet.com. Lá você consegue gerar uma carteira de papel, mostro no final dessa aula como que ela parece, e basicamente é um papelzinho mesmo, né, com as suas chaves, as suas chaves do cofre impressas, que você vai guardar com segurança, isso está offline. Então, principalmente se você for comprar para o longo prazo, sem ficar comprando e vendendo no meio do caminho, essa é uma boa alternativa. Só que aí eu entro naquela questão que eu comentei de segurança. Porque assim, vamos pensar aqui, por que eu não vou deixar na corretora? Por exemplo, porque eu não quero estar vulnerável a ataques de hackers. Então, quando eu falo um app de celular, ele está conectado à internet. Então existe uma possibilidade ainda de chegar um hacker, invadir, um malware, alguma coisa assim, um vírus, tentar roubar minhas senhas. Até por isso, uma recomendação para quem usa apps de celular para armazenar criptomoedas não fique usando Wi-Fi público, né, coisas que são abertas. Tente usar sempre isso, tipo, o Wi-Fi da sua casa, ou instala num celular que você não vai ficar levando para todo lugar, tá? Mas aí muitas pessoas perguntam, olha, putz, mas então a de papel é muito mais segura porque ela é offline, né? Ninguém vai poder acessar, a não ser eu. Só que aí eu te trago a pergunta, você vai conseguir guardar bem esse papel? Porque assim, o app de celular, se roubarem meu celular, eu consigo sincronizar de novo num outro aplicativo, num outro site, e tudo bem. Agora, se você perder o papel, aí já era. Você não vai reaver ele, a não ser que você tenha anotado as suas chaves em algum outro papel. Mas aqui a questão de segurança digital ela é muito grande, mas a segurança para o usuário ela tem que ser muito bem vista ali. Você tem que observar muito isso, porque se você perder esse papel, já era, tá? Então, se você for para a alternativa de papel, guarde muito bem como a sua vida, tá? Porque se você perder, já era mesmo, tá? Não tem backup, não tem botão de esqueci minha senha. Vamos entrar aqui então como que funciona uma wallet, né? A gente vai entender como que ela funciona e como que a gente usa. Uma wallet, ela é uma carteira, né, como a gente diz, onde você basicamente armazena suas moedas. Se você entrar nos detalhes técnicos, você não armazena de fato. Na verdade, até a definição mais correta seria chamar de chaveiro e não de carteira, porque você basicamente está carregando as suas chaves, né, privada e pública, que é o que está aqui para você, que você vai usar para desbloquear ou para transferir moedas dentro do blockchain, que é aquela tecnologia como um todo. Mas eu não me preocupo que você saiba esses detalhes técnicos. Se você gostar, você pode investigar isso mais a fundo, tem materiais, referências para você ler sobre isso. Mas assim, só para deixar claro que o Bitcoin ou as moedas elas não estão dentro da carteira necessariamente, ao ponto de, putz, perdi a carteira, perdi meus Bitcoins. Não. Na verdade, aquilo é um chaveiro com as chaves que você precisa para abrir os cofres. Então, assim, se eu perder, eu perco a chave. Tá? Mas se eu tiver um backup dessa chave, eu posso abrir depois com esse meu backup. Bom, mas vamos voltar aqui aos termos práticos, né? Então uma wallet, basicamente, ela tem duas chaves, uma chave pública e uma privada. Como o próprio nome diz, a chave pública você pode divulgar para as outras pessoas. Ela vai estar relacionada com um endereço, que é como se fosse um número de conta e agência do banco para você receber transferências. Então, quando eu quiser receber Bitcoin ou Ether ou alguma coisa do tipo na minha wallet, vindo de mim ou vindo de outra pessoa, eu vou usar o endereço, tá, para receber esses bitcoins. E aí eu posso passar isso para outra pessoa sem nenhum problema. O que eu não posso passar de jeito nenhum é a chave do cofre mesmo, que é a chave privada. Então a chave privada só você pode saber, só você pode ter. Por quê? Porque ela é a chave necessária para abrir aquele cofre, pegar as suas moedas e transferir para outro lugar, tá? Então, quando eu quiser transferir da minha carteira para a corretora, para outra pessoa, para outra carteira minha, eu vou precisar ou da chave privada ou de alguma senha, né, que está sendo usada, um PIN, alguma coisa assim que eu vou configurar, mas que só eu posso saber. Se eu passar isso para outra pessoa, é igual passar senha de Facebook, né? Aí vai saber o que vai acontecer depois que outra pessoa pegar.
tá? Então, basicamente são esses dois lados da wallet. E aí como que isso vai aparecer para você? Como está aí na tela? Ou geralmente aparece ou um QR Code, né, ou uma sequência numérica. Na verdade, as chaves, né, o endereço, chave privada, pública, elas são uma sequência alfanumérica aí de vários caracteres, né? Não espero que você decore isso, justamente por isso é importante fazer o backup. Lógico, se você conseguir guardar isso, você não precisa nem de carteira de papel, mas não espero que tenha tantas pessoas com boa memória aqui. Não nesse nível, né? Então, assim, vai ser uma sequência alfanumérica, que é o que você usa ali como endereço, como chave, ou um QR Code que você vai escanear com o seu celular. Legal? E aí, vamos entrar então agora em como que a gente usa algumas carteiras. Eu vou focar nessa aula principalmente na Jaxx, que é a carteira bastante versátil que eu falei para você, e na MyEtherWallet, que é uma carteira de Ether, que serve também para tokens, né? Principalmente para novas moedas que estão entrando. Então vamos ver aqui, eu gravei um tutorialzinho de como que você olha para essa carteira, o que ela tem, quais são os pontos que a gente tem que ficar atento. Bom, vamos dar uma olhada na Jaxx. Eu adicionei aqui a extensão do Google Chrome e basicamente posso criar uma nova carteira, tá? Eu vou criar no formato Express, né? Depois eu posso mudar as configurações se eu quiser, mas assim é mais rápido. Vou lá continuar e agora eu posso escolher quais são as criptomoedas que eu vou ter em carteira. Tá? Tem suporte para várias, não preciso adicionar todas de uma vez. Vou usar aquelas que eu for usar de fato, tá? Então, eu posso ver toda a lista, eu escolhi 4 das mais representativas e aí criou minha wallet setada. Estou usando a extensão do Chrome, mas eu posso usar também o app de celular e até conectar um com o outro. Tem algumas dicas aí no início, eu posso pular, eu posso passar, aí você fica à vontade para ler quando você criar a sua. É legal ler para entender direitinho como funciona. Mas vamos lá, eu estou vendo que minha carteira é de Bitcoin, tá? Então, ó, foi criada com sucesso, eu posso receber, eu posso enviar. Eu tenho essa interface, me mostra qual que é o meu saldo em Bitcoins, 0, porque eu acabei de criar. Né? Eu vou olhar minha carteira de Ether. Então lá em cima eu vou vendo os stickers, né, os códigos, vou vendo o meu endereço. Copiei o endereço para o meu clipboard. Posso ver agora a carteira de Ether, desculpa, de Dash. Né? E aí nesse menu eu posso ver todas as configurações que dá para ser mudadas. Então em Tools eu tenho o backup da carteira. Tá, onde eu tenho as 12 palavras que eu vou usar de backup para depois, se eu precisar ressincronizar essa carteira com outro dispositivo, com outro aplicativo. Eu posso ver as private keys, né, se eu quiser. Eu posso parear o devices, né, então se eu, por exemplo, estou usando o celular também, eu posso parear os dois. Ou se eu quiser pegar os fundos de uma paper wallet, posso transferir para cá. Tá? É bem fácil de usar, tem todos os passo a passos detalhados depois que você clica. Tá? Saindo de Tools, eu vou em Settings, lá eu vou ter a configuração do PIN de segurança, e é muito importante que você configure esse PIN, né, uma senha aí de 4 dígitos, para que você adicione mais segurança às suas transações ao uso da carteira. Legal? Saindo daí então, eu posso depois olhar em Wallets, foi aquilo que eu acabei de configurar no início, né? Quais são as moedas que eu vou ter na Jaxx, eu escolhi aquelas 4. E posso olhar as currencies, né? As moedas, eu estou olhando todos os meus saldos em relação a dólar no momento, poderia selecionar, por exemplo, para reais, tá? Você vai ver que vai ter uma diferença pequena do cotação do Bitcoin em reais aí e no exchange, tá? Mas é só uma referência mesmo. Se eu for em receber, né, eu vou falar, por exemplo, estou recebendo Bitcoin, eu usaria esse endereço que é o meu endereço público. Né? Ou se eu fosse enviar, eu colocaria, olha, eu vou enviar para esse endereço aqui que eu peguei a quantidade X. Então é assim que eu vou fazer envios e recebimentos de criptomoedas. Ou eu poderia até usar aí na raposinha a Shapeshift, né, que o André já comentou em outro momento, que é uma exchange que você não precisa ter conta. Então basicamente eu falo, olha, eu vou converter Bitcoin para Dash, para Ether, para outras moedas, Litecoin. Eu escolho qual moeda que eu quero comprar com o Bitcoin, aí eu aproveito já o saldo da minha carteira para trocar por essa outra criptomoeda. Muito simples, né? Mostra qual que é a taxa naquele momento, né, a conversão, qual que é o mínimo ou máximo que eu posso comprar naquele momento. E aí eu colocaria, olha, eu quero tantos de Bitcoin para Litecoin, vou lá em Shift. Então assim, é muito simples usar a Jaxx, ela tem uma usabilidade bem legal, né? Se fosse receber o Ether, receberia usando esse endereço, basta clicar ali para copiar. Se eu fosse enviar também, eu mandaria para um endereço que eu escolhi, a quantidade, e aí eu posso ver também as questões de gas limit, que eu explico logo em sequência na aula, tá? Mas sim, então todas as configurações muito claras, muito simples de como usar a Jaxx. Eu sugiro que você vá mexendo, né, para ver como que isso funciona, né? Não precisa fazer a transação de fato, mas vai preenchendo os campos ali sem enviar de fato, para você ir pegando o jeito de onde que está cada coisa. Também poderia trocar pela Shapeshift
o Ether por outras moedas. Então, assim, eu posso fazer essa troca de várias moedas por várias outras moedas, tá? Não precisa ser só a Bitcoin para outras moedas. É assim que funciona a Jaxx. Legal. Uma vez que você viu, então, como que funciona a Jaxx, né? Você viu que você pode usar ela para Bitcoin, para Dash, para Ether, para Litecoin, por aí vai. Então, para várias moedas, tem uma gama bastante grande lá. Você pode selecionar quais você quer usar, quais não. Então, ela é bem versátil mesmo, né? E aí, assim, tem algumas pessoas que, como eu disse no começo, elas não gostam muito da Jaxx porque ela é muito fácil de usar, com isso ela tem menos barreiras de segurança. Então vamos criar as nossas próprias barreiras de segurança. Então coloquei algumas dicas aqui. Isso vale para qualquer carteira, tá? Se você usar Jaxx, Blockchain.info, Mycelium, Airbitz, qualquer uma que você usar. Sempre use uma senha no seu computador e no seu celular. A Jaxx eu posso acessar tanto via app no meu celular, quanto via extensão no Google Chrome. Então, tanto para o meu celular eu preciso colocar senha, tá? Se você é uma pessoa que não costuma ter senha, agora coloca, seja aquela senha de swipe, seja digital se tiver, seja PIN, uma senha que só você saiba, tá? Diferente de outras que você usa, não passa para ninguém, não passa para pai, mãe, namorado, amigo. Ou se eu estiver usando o computador, também coloque senha, né? Aquele negócio. Eu não saio do meu computador e deixo o Facebook aberto, também não saio do meu computador e deixo minha Jaxx aberta, tá? Porque se alguém entrar lá, pode tentar transferir meus fundos, pode roubar minhas moedas. Sempre que tiver a opção de configurar PIN, senha, esse 2FA, né, o Two Factor Authentication, que é uma autenticação em 2 passos que eu falei lá na segunda aula, né, que você baixa aquele aplicativo de tokens, tudo que tiver de medidas de segurança para você, configure, tá? Essas medidas de segurança, elas variam de carteira para carteira, mas geralmente elas são relacionadas ou a PIN, né, ou linkar um e-mail seu para você ter que ir no e-mail e clicar no link para autorizar uma transação, o Two-Factor Authentication, coisas desse tipo. Sempre faça todos esses processos, tá? Quanto mais barreiras você colocar, melhor. E aí não é uma questão de paranoia, é uma questão de segurança mesmo, tá? Depois, terceiro ponto, né? Toda vez que você for enviar Bitcoin ou outra moeda para um endereço, ou for receber no seu endereço, você precisa copiar esse endereço para algum lugar, né? Ou você vai escanear com QR Code. Mas sempre confere, né, se esse endereço está correto, para tanto você garantir que você não perdeu nenhuma letra no meio do caminho, quanto que não tenha nada, sei lá, um vírus, por exemplo, que invadiu o seu computador e está mudando as letras para roubar seu dinheiro, tá? Então, sempre confira, que nem quando você vai pagar boleto, que você confere aquela sequência lá para ver se está tudo certo, confere também o endereço para o qual você vai transferir ou no qual você vai receber. E tem como você fazer o backup, né? Eu mostrei aí no videozinho. O backup das carteiras tem algumas formas diferentes, mas a grande parte delas vai usar uma sequência de 12 palavras. Então, você basicamente vai acessar ali e ver qual que é aquela sequência de 12 palavras, anota isso num papel, tá? Não manda isso por e-mail para você, não fica colocando em lugares que sejam fáceis de acessar, então, tipo, não vou botar no Google Drive, no Dropbox, mandar por e-mail, vou anotar isso num papel, guarda esse papel com segurança, lembra onde esse papel tá, e aí vai estar lá meu backup. Por quê? Ah, Vinícius, perdi meu celular, ele foi roubado, queimou, caiu na privada. Putz, vou perder minha Jaxx, vou perder meu dinheiro? Não. Se você tem essa chave de backup, ou no caso da Jaxx tem a opção de você parear com outro dispositivo, você simplesmente transfere o acesso da Jaxx para um computador ou para um outro celular. Tá? Então, isso é uma pergunta que chega muito pra gente. Olha, perdi minha Jaxx, ou perdi meu celular, queimou meu computador. Eu vou perder meu dinheiro? Não. Por quê? Porque a carteira, como eu disse, ela é um chaveiro. Ela está guardando as chaves, não está guardando as moedas especificamente. As moedas estão registradas lá no blockchain, naquela tecnologia, aquela planilha gigantesca. Então, é importante só que você consiga transferir esse chaveiro de um lugar para o outro se você precisar, tá? Então, por isso que é importante fazer o backup. E se você tiver acesso às suas chaves privadas, né, e é interessante usar uma carteira que te dê acesso a isso, guarde-as em local seguro, porque no final das contas, é a chave privada que desbloqueia aquele cofre dentro do blockchain para que você possa garantir as transações sendo feitas, tá? Então, assim, pelo amor de Deus, não passe isso para ninguém, guarde isso com você, salvo num local seguro, tá? De preferência offline, um papel, uma coisa assim, tá bom? E aí algumas carteiras, como eu disse, por exemplo, a MyEtherWallet, ela tem a opção de você imprimir a sua chave privada num papel, que aí vira carteira de papel, e aí depois eu pego esse papelzinho, guardo numa gaveta com chave, né, lá em casa, sei lá, e só garanto que ela não vai sumir, tá bom? Bom, vamos passar agora para o caso da MyEtherWallet, que é essa outra carteira. Vou te mostrar um pouquinho qual que é a cara dela, como que ela funciona, tá bom? Vamos dar uma olhada.
Então eu vou acessar aqui a myetherwallet.com, onde eu vou poder criar uma carteira de Ether, né? A MyEtherWallet ela é interessante por ter algumas características próprias. Aqui eu tenho Create New Wallet, né? Tenho várias outras opções também. Então eu vou criar uma password, né? Uma senha. Lembre, cria uma senha forte que você não usa em outros lugares, né? Não coloca a senha do Facebook aí. Coloca uma senha única, difícil de reproduzir, letras maiúsculas e minúsculas. Né? Coloquei uma senha muito fraca aí, né? Porque é uma palavra. Estou mostrando para você, não faça dessa forma, faça uma coisa maior. Depois ele dá esse Key Store File, é um arquivo que você pode usar para desbloquear a sua carteira depois, tá? É uma forma a mais. E a Private Key, né, você está mostrando, eu não deveria mostrar para ninguém, mas é uma carteira que eu não vou usar mesmo, então eu posso mostrar. Gravei essa Private Key, né, eu posso guardar ela comigo, ou fazer a impressão da Paper Wallet, né, tem as Private Keys e o address, né, o endereço lá. Beleza? Então grava tudo isso com segurança para depois você poder acessar sua carteira. Vou acessar, por exemplo, com a minha Private Key, né, eu coloco ela, dou Unlock, e aí aparece a minha carteira, né, vai me mostrar qual que é o meu endereço, né, então como que eu passo esse endereço público para as pessoas me transferirem em Ether. Ele vai mostrar qual que é o meu saldo, né, de 0 Ether que eu acabei de criar. Minha chave privada, vai ficar escondida, né, mas eu posso mostrar para se eu precisar pegar. Posso printar ali, imprimir a Paper Wallet, me mostra umas balanços de token. E aí tem essa parte de Transaction History que me mostra todo o histórico de transações que eu fizer. E aí eu entro num outro site que é o Etherscan, onde eu posso ver tudo que está entrando e saindo da minha carteira. Eu tenho todo o histórico lá. Está mostrando que ó, eu tenho 0 Ether, não teve nenhuma transação, afinal isso foi criado agora. E esse é o endereço que eu uso. Nessa caixa de pesquisa em cima, eu coloco basicamente, por exemplo, um endereço de uma carteira. Se eu quero ver quais foram as transações feitas para essa carteira, eu coloco ó, endereço lá, mando go e vai me mostrar. Vou pegar uma carteira que já foi usada, tá? Então que já teve transações, tem um outro endereço, pegar esse endereço e jogar no Etherscan, aí você vai ver, né, eu coloco, ó, procurar esse endereço de carteira, e ele me mostra, olha só, essa carteira já teve algumas transações. Ele me mostra o saldo, né, pouquinho Ether, ele faz uma conversão para dólares, e aí nas transações, eu tenho 5 transações que aconteceram. 3 de transações de recebimento, que são essas in, e 2 de transferência, que eu mandei para fora. Então, esse in, em vez de quer dizer que eu recebi aquele valor, out quer dizer que eu enviei esse valor. Né? Então, esse in e out só indica o sentido da transação, se foi um recebimento ou um envio. E aí, no Etherscan, eu posso procurar várias das transações para eu me certificar, né, se ela foi feita, se está tudo certo, se não teve nenhum erro, tá? Para que eu possa ter toda a garantia de que foi feito direitinho. Né? Então, se não ficou sem gas, aí se tiver ficado, eu posso voltar. Legal, então, como você viu lá na MyEtherWallet, ela tem aquela cara, né, você vai ter uma parte de transação onde você coloca o endereço para onde você vai mandar, você vai colocar a quantidade de Ether ou de tokens que você tiver, e você vai colocar aquele negócio de gas limit, tá? E agora vamos entrar nesse ponto do gas, porque ele é interessante, ele é um pouquinho confuso, mas você vai ver que é simples. O que é esse gas? Quando a gente estava falando de Bitcoin, tá? Você tem que pagar taxas para transferir. Então, se eu for transferir da minha corretora para minha carteira ou da carteira para a corretora, eu tenho uma taxa de mineração. Tem uma taxa de mineradores que é usada na rede do Bitcoin. Essa taxa é variável, tá? Então ela depende do esforço que aqueles mineradores estão colocando, né? O quão rápido você quer a transação. Na rede do Ethereum, que é uma rede diferente do Bitcoin, isso é muito parecido, tá? Você vai pagar uma taxa para transferência, que é uma taxa de mineração. Uma forma fácil de entender isso é toda transferência é como se fosse uma viagem. Né? Então imagina que você vai fazer uma viagem de carro. Tá? Eu vou de São Paulo para o Guarujá. Eu preciso do carro, e aí eu preciso de combustível para esse carro, e eu preciso pagar um valor por aquele combustível. Então eu preciso de 40 litros de gasolina, pagando R$ 3,50 por litro de gasolina. A transferência de qualquer moeda na rede do Ethereum é uma viagem. Né? Uma viagem que a moeda está sendo deslocada da sua carteira até uma outra carteira, ou vice-versa. E ali, o que eu vou ter que ver? Eu preciso de um combustível para fazer essa viagem acontecer. Né? Basicamente, o que acontece? Eu preciso de gas, né, que é esse combustível. Eu vou aceitar, então, um limite de combustível que eu vou usar e um preço do combustível, que vai ser o gas limit e o gas price. Antes de entrar nos detalhes do gas, vamos olhar como que funciona uma transação. Tá? Isso aqui é um pouco mais técnico, tá? E essa figura está inclusive lá no site da MyEtherWallet, mas sim, é uma forma interessante de entender. Se você é uma pessoa mais técnica, é legal você entender todos os processos, se você não é, não tem problema, é uma coisa mais visual para a gente entender o fluxo.
Então, você começa ali, ó, start here, né? Você começa criando uma transação, né? Você vai assinar aquela transação com a sua chave privada, e você vai falar, olha, eu quero mandar um Ether da minha carteira para a carteira do André, tá? Você colocou o endereço do André, colocou um Ether ali na quantidade, e aí o que vai acontecer? Você vai gerar uma transação ali, uma informação na rede. Essa transação ela vai entrar ali nesse tobogã de transações. O que vai acontecer? Ela vai escorregar nesse escorregador e vai cair numa bacia, numa piscina cheia de transações, porque não tem só você transacionando na rede, tem várias pessoas. Então é como se você tivesse várias pessoas fazendo TEDs pelo banco ao mesmo tempo, tá? Você é uma delas. Só que o que acontece? Você tem várias transações e elas precisam ser verificadas. Lembra que a gente falou lá no começo do curso de que agora eu tenho uma rede que ela é descentralizada, né? E como que eu garanto a segurança? Eu tenho várias pessoas autenticando essas transações, aquele negócio do banco imobiliário que eu falei lá nas primeiras aulas. Então, eu preciso que vários mineradores, que são esses caras que estão autenticando, eles fiquem pegando cada transação e falando, olha, isso aqui é verdade, isso aqui está registrado, isso aqui está certo, eu vou colocando tudo isso em blocos do blockchain. Como que esses mineradores vão autenticar? Você tem essa piscina cheia de transações, eles precisam escolher qual que eles vão pegar. Porque tem um monte, ele tem que pegar uma por vez. Alguns usam uma escolha aleatória, outros vão usar uma escolha de acordo com quanto está sendo pago de taxa. Basicamente sim, quem paga mais vai ter um minerador querendo pegar mais rápido, a transação vai ser feita mais rápido. Essas taxas, então, elas são um incentivo para o minerador colocar a sua transação lá no blockchain e isso ser validado, tá? Então, quando você dá o gas, o combustível para a transação, você pode dar mais ou menos, e aí isso vai influenciar muito na velocidade da transferência, tá? Se você precisa de uma transferência muito, muito rápida, você vai dar mais combustível. Se você não precisa de uma transferência tão rápida, você vai dar menos combustível. Então, no final, esse gas é essa taxa que você está pagando para transferir. Porque, no final das contas, a transferência, né, que é a autenticação pelo minerador, ela gasta computador, né? Ela gasta esforço computacional, gasta energia elétrica. Então, você tem que remunerar o minerador por isso. Tá? Então, esse é o gas, esse é o fluxo de uma transferência. Vamos entender aqui, então, quais são esses dois parâmetros. Né? Você tem o gas limit, então, que é o limite de combustível que você vai usar, e o gas price. Então é como se eu falasse assim, olha, eu vou usar até 40 litros de gasolina para essa viagem e vou pagar por essa gasolina R$ 3,50, tá? Nesse caso é você que dá o limite de combustível e o limite e o preço do combustível, tá? O limite padrão ali para transações na rede do Ethereum é de 21.000 GWh, tá? Vou explicar o que isso significa. Então, vou colocar um exemplo aqui. Eu disse que o gas limit, então esse limite é de 21.000, tá, unidades. E o gas price, eu vou colocar 20 GWh, tá? O que é esse GWh? Ele é uma unidade, como se fosse uma fraçãozinha do Ether. Então, 1 GWh, ele vale 1 Ether dividido por 1 bilhão, tá? Ou, se não errei o número aqui, é 1 bilhão, tá? 1 com 9 zeros na frente. Então, você divide isso, vai dar 1 Ether, fraçãozinha, fraçãozinha, fraçãozinha. Qual que é a taxa dessa transação? É o gas limit vezes o gas price. Então, 21.000, que é o limite de combustível, vezes o preço do combustível. É como se eu estivesse calculando quanto que eu paguei para encher meu tanque, né? Eu coloquei 40 litros de gasolina por R$ 3,50 por litro, eu faço a conta, vejo quanto que eu paguei. Essa é a taxa que eu estou pagando para a viagem, taxa de transação. Nesse exemplo, daria esse 0,00042 Ether. No preço de agora do Ether, se eu convertesse isso para reais, daria mais ou menos uns 40 centavos, tá? Então é uma coisa muito barata para transação. Então é assim que você vai olhar. Ah, Vinícius, preciso me preocupar com tudo isso, assim, todos esses números, fazer contas? Não. O que você tem que entender é que essa transação ela tem um custo baixo, tá? Que quanto mais você colocar de gas price, mais você está pagando pelo combustível, então mais você está pagando para o minerador, então mais rápido vai ser essa transação. E que esse gas limit, você pode ajustar, né? Em algumas carteiras ele vai ser calculado automaticamente, em outras você pode setar quanto que é. 21.000 é um valor padrão, e ali entre 50 e 100 mil, basicamente você consegue fazer quase toda a transação. Assim. Em alguns casos especiais você precisa de mais, mas geralmente entre 50 e 100 mil dá para você fazer boa parte das transações num tempo legal, tá? Lembrando que a rede do Ethereum ela é muito mais rápida do que a do Bitcoin, então você vai usar aí alguns segundos, tá? Ou minutos para fazer essa transação. Então, numa transação normal de Ether, você vai setar esse gas limit, e assim, não tem problema falar, olha, putz, eu setei 50 mil, mas eu não precisei de tudo isso, tá? Porque se você não usa tudo, a diferença é reembolsada. Então,
eu quero transferir, por exemplo, um Ether para o André. Então eu vou colocar lá, transferência de um Ether para o endereço do André, eu vou colocar 50 mil de gas limit, né, e o gas price padrão lá de 20 GWh. Eu coloquei esses 50 mil e aí eu vou fazer transferência. Se não precisar de tudo isso, né, porque o esforço lá do minerador foi menor, ele usou 35 mil, ele me devolve 15 mil, tá? Depois isso volta para minha conta. O lance é que se você colocar um gas limit muito baixo, putz, Vinícius, eu quero pagar muito pouco. Se eu colocar muito baixo e essa taxa não for suficiente para pagar o minerador, tipo, o cara não aceitou ali, não deu certo para bancar todo aquele esforço de computador, a transação volta. Então você vai ver uma transação com erro, escrito out of gas, tá? Então acabou o seu combustível. Então por isso que é importante você colocar um limite aí que seja legal, que seja adequado para a sua transação, tá? Então é assim que funciona o gas, né? Essa taxa que você vai pagar. Eu fiz questão de explicar esse ponto, porque quando a gente faz transações com Bitcoin, você nem vê quanto que está sendo cobrado de taxa, você não tem que setar, isso só aparece às vezes para você na hora de transferir, mas você vai lá, dá um ok, só escolhe se você quer devagar, médio ou rápido. No Ether, né, você consegue tunar, né, você consegue ajustar isso muito mais, com mais parâmetros. Isso para quem está começando às vezes é um pouco confuso, mas é assim que funciona, tá? Então é bem simples e é bem barato, tá? E aí você pode converter isso, fazer a continha lá de quanto dá, mas é muito tranquilo. Antes de eu entrar nessa dica de segurança, né, mais uma aqui, vamos só dar uma olhada nas carteiras, como que eu olho se uma transação foi feita ou não, tá? Então eu vou te mostrar agora, dentro de se eu faço uma transação no Bitcoin, né, como que eu vou olhar isso, a transação no blockchain do Bitcoin, ou se eu fizer uma transação com Ether, né, na rede do Ethereum, como que eu olho essa transação? Vou dar uma olhada aqui na tela. Bom, aqui eu quero só te mostrar como funcionaria para ver uma transação no blockchain do Bitcoin. Então eu estou no mercado Bitcoin, eu tenho um saldo lá e eu vou transferir um pedacinho para minha Jax para depois eu poder verificar como que ocorreu essa transação. Né? Eu vou transferir 0,001 Bitcoin, esse token é aquele do aplicativo, né, de autenticação em 2 passos. Então eu tenho que especificar primeiro qual que é o endereço da minha Jax, que é onde eu vou receber esses Bitcoins. Então estou abrindo a Jax e ele me mostra, ó, em Bitcoins eu vou em Receive, né? Aí eu vou pegar esse endereço, que é o endereço público, né, de recebimento, é o que eu vou colar no mercado Bitcoin para dizer, olha, eu estou mandando para esse endereço essa quantidade, vou colocar meu token, né, que está sendo gerado no meu celular nesse momento, e aí com isso eu vou poder gerar essa transação, depois eu tenho que autenticar assim, digo, validar ela através do meu e-mail, como eu vou mostrar para você, mas eu consigo fazer uma transação agora do mercado Bitcoin para minha carteira. Então esse seria o procedimento, por exemplo, para eu sacar e armazenar as minhas moedas. Aí eu estou ciente, né, vi que está tudo certo, e ele falou, precisa de autorização. Então mandou um e-mail para mim com um link para eu autorizar. Legal, eu copiei o link ali que apareceu no meu e-mail, aí eu vou acessar, ele vai cair aqui dentro, né, do mercado Bitcoin de novo, falta só colocar o token mais uma vez para eu autorizar a transferência. Tá legal? Então vou olhar aqui no meu celular quais são os 6 dígitos, né? Vou digitar, autorizo a transferência. Beleza, ela foi autorizada, né, e solicitada. Então agora entrou esse pedido de transferência e agora eu posso começar a acompanhar na minha Jax ou em outra carteira que você estiver usando, se já foi feita. Né? Eu vou lá, eu mandei para esse endereço, eu posso agora olhar, dar esse refresh para ver se aparece. Ainda não, né? A transação em Bitcoin demora um pouquinho, né? Mas vamos dar uma olhada, vamos esperar um pouquinho e vamos dar uma olhada aqui no blockchain.info. Ele é o Etherscan do Bitcoin, né? Então aqui eu poderia colocar o endereço da carteira e ver se teve alguma transação registrada. Você viu ali que não teve nenhuma. Vamos voltar para a Jax, esperar esse saldo cair na minha carteira. Vou dar um refresh de novo. E quando ele cair, eu volto lá no blockchain.info para ver se apareceu essa transação registrada lá no blockchain já, para eu saber, olha, beleza, então isso aqui realmente foi feito, saiu de uma carteira e foi para outra, e tá tudo certo que vai ser efetivada a transação, tá? Enquanto ele vai atualizando, né, eu vou dando uma olhada aqui no mercado Bitcoin, né, no bitcoin.info, desculpa, no blockchain.info. Vamos acessar de novo, ele ainda está carregando um pouquinho aqui. Tá buscando as transações aí, legal, olha, viu? Payment received, tá já aparecendo um saldo de quase $4. Ele tá me falando que já recebi um pagamento. Agora, se eu voltar aqui no blockchain.info, dei um refresh, então tô procurando para aquele endereço da minha carteira na Jax, ele tá mostrando, olha, realmente, ó, aconteceu já uma transação, né, de 0.001 Bitcoin, ele ainda tá não confirmado, porque demora um tempo para as confirmações acontecerem, mas é assim que
funciona essas transações de Bitcoin, tá? Então você consegue olhar tanto no Etherscan quanto no blockchain.info se essas transações já foram registradas nos blockchains, né? Se está tudo certo, você consegue ver se não deu nenhum erro, se já aconteceu direitinho. Lembrando que a transação no Ethereum ela é bem mais rápida que a transação no blockchain do Bitcoin. Legal, então eu te mostrei lá que toda vez que você faz uma transação, uma identificação, não um código é gerado, e depois você pode pesquisar por esse código no blockchain, né, tanto do Bitcoin quanto do Ethereum, e ver como que essa transação foi registrada, né, como que está lá, se ocorreu tudo certinho, se ela já foi confirmada e tudo mais. Então você pode olhar isso, né, porque às vezes, como eu disse, eu vou fazer uma transferência de Ether da minha carteira para de um amigo, se eu não coloquei o limite razoável, né, se eu coloquei um gas limit muito baixo, a transação não vai acontecer, ela vai voltar, e aí se eu não verificar, eu vou ficar achando que eu paguei o cara e não paguei. Então eu preciso verificar se deu tudo certo, né, se deu um okzinho verde lá e se foi tranquila essa transação. Legal? Voltando aqui então, um outro ponto que eu queria trazer para você é mais uma dica de segurança. Então, toda vez que você agora está em poder das suas chaves privadas, da sua carteira, lembra, você é o seu banco, né? Your keys, your bitcoins. Então, tudo está na tua mão. E aí a gente está falando de uma coisa que é digital. Dentro do meio digital, né, da internet, você naturalmente já viu casos de computador infectado com vírus, de alguém tentando roubar uma informação, sei lá, já até tentaram te ligar eventualmente falando que era do banco, pedindo sua senha, e na verdade não era. Então, assim, práticas maliciosas existem em todo lugar. Não seria diferente com moedas digitais, né? E existe até bastante frequente. Uma prática muito comum é chamada de phishing. A gente já falou isso num relatório também, depois você pode olhar lá, mas o phishing basicamente olha, eu sei que você vai fazer uma transação ali, eu quero roubar de você sua moeda, eu vou te mandar um link que parece verdadeiro, né? Mas ele tem uma pequena alteraçãozinha lá que vai levar para um site que vai ter a mesma cara do site original, mas vai roubar teu dado. Então, por exemplo, é muito comum, às vezes, algumas pessoas receberem um link da MyEtherWallet, só que, sei lá, ao invés de estar MyEtherWallet só, tem uma letra a mais no final, tem uma letra mudada na URL. E aí, com isso, ela vai clicar, vai cair numa página igualzinha, depois ela vai colocar a chave privada dela para acessar a carteira, e esse site vai roubar a chave dela. Então, isso é phishing, né? Quando você entra em algum site malicioso que vai roubar as suas informações. Então, por isso, coisas que eu sempre faço. Eu sempre olho a URL, né? O endereço do site, se ele é aquele mesmo que eu entrei, né? Se não tem nada de diferente. A maioria desses sites usa proteção, né, protocolos, né, ou certificados de segurança, que é aquele HTTPS que aparece no começo da URL, então verifica se é uma URL segura, se está lá identificado a empresa realmente daquela carteira, coisas desse tipo, né? E tem essa ferramenta, a MetaMask. Na verdade, a MetaMask ela é uma carteira também de Ether, mas uma coisa que ela é muito legal, que ela tem esse plugin do Chrome, né, que é a própria carteira, mas que quando você instala, ele fica checando alguns sites maliciosos, principalmente para MyEtherWallet. E aí, se eu entrar em algum site que é falso, muitas vezes ele consegue me alertar, ele abre uma tela vermelha na minha frente e fala, isso aqui provavelmente é um site falso, não entre nele. Então eu deixo instalado também, para que, por mais que eu tenha essa segurança, às vezes eu posso esquecer, e aí ela me avisa. Mas assim, lembrando, né, essa aula, eu quero tocar o terror aqui no negócio, parece que eu sou alarmista pra caramba, mas é importante eu falar para você de todos os passos de segurança. Não quero que você saia daqui com medo de investir. Eu quero que você saia ciente, né, e você faça todo esse processo. Assim, nunca tive problemas. Por quê? Porque eu garanto todo esse processo de segurança. Se você fizer o mesmo, não vai ter problemas também, tá? Mas é só uma coisa que é importante que você faça. Por último, eu quero te mostrar rapidinho como que funciona uma wallet de papel. Você pode fazer na bitcoinpaperwallet.com, por exemplo. Lá você consegue fazer carteira de Bitcoin, de Litecoin e de Dogecoin, tá? Dogecoin não entra muito no nosso escopo agora, mas Bitcoin e Litecoin são interessantes, tá? Lá você vai poder criar essa carteira. Na verdade, eu acho um processo mais legal por ser artesanal do que por ser, de fato, o uso da carteira, porque você vai imprimir a carteira, cortar e tudo mais, bonitinho. Ela é bem legal. Trouxe uma aqui para mostrar para você, mas é uma forma de você, se você nunca mais for usar os seus bitcoins até daqui uns 10 anos, sei lá, daqui 5 anos, se você não for ficar transacionando, é uma forma legal de armazenar, desde que você garanta que você guarde esse papel, tá?
E, enfim, assim, a minha recomendação de segurança é que se você usar, você guarde isso aí direitinho, né? Você faça o processo numa boa, porque se ela tem muita segurança por ser offline, você tem que garantir também a segurança de que você não perca esse papel. E um detalhe importante essa wallet ela vai ter uma chave privada, né, o endereço para você receber, e uma chave pública. A chave pública você vai esconder e você consegue receber os fundos nela, colocando esse endereço na transação, e depois você consegue pegar a sua chave privada e sincronizar com uma carteira, por exemplo, a Jaxx, para depois você transferir isso para outro lugar. Só que é importante, quando você transfere os fundos da carteira de papel para outro lugar, que você faça uma transferência total, né, e não parcial, porque corre o risco de você perder o que sobra. Então, a wallet de papel, por isso que eu volto a repetir, use ela se você for armazenar seus bitcoins por algum tempo, e depois você transfere todos eles para uma outra carteira para poder usar, e não só uma parcela. Trouxe aqui uma, que é essa carinha aqui, vou te mostrar um pouco mais em detalhes como ela funciona, e você vai ver que ela é bem interessante, tá bom? Vamos dar uma olhada. Bom, legal, então essa aqui é uma carteira de papel, tá? Eu fiz aqui no escritório, imprimi, eu vou te mostrar, lógico, as chaves privadas, então, evidentemente, não tem nenhum saldo aqui, tá? Mas eu sei que isso aqui parece aquelas raspadinhas de loteria, mas não é, tá? Então, basicamente, você entrou lá no site, tem todo o passo a passo, tá, para você, de como que você tem que fazer. Tá em inglês, mas assim, é bem simples de entender, ele te mostra tudo que você tem que fazer. Você vai imprimir um papel frente e verso, né? Ele, na verdade, ele vai vir nesse formato, tá? E aí, o que vai acontecer? Até é legal que tem uma versão em português disso. Aqui, né, nessa parte, eu tenho um QR Code com o endereço público, então isso vai ficar evidente para as pessoas, então eu posso mostrar para alguém se quiser transferir para cá, ou se eu quiser mandar meu saldo para cá. E nessa parte dobrada, aqui vai ter a sua chave privada, tá? Tem tanto o QR Code quanto a sequência alfanumérica aqui embaixo, e essa chave você não mostra para ninguém. Ah, Vinícius, o que é esse negócio aqui? Ele é só uma proteção para quando você dobrar, né, ninguém conseguir jogar, por exemplo, luz e olhar, ver do outro lado qual que é a sua chave, tá? Então, é só um negócio para... que nem cédula de reais, né, que tem um monte de coisa desenhada, essa carteira ela é feita para isso, tá? Então, depois que você imprimir, você vai dobrar aqui e você vai colar, né? Tem até uns stickers holográficos que vende lá na Bitcoin Paper Wallet, mas você pode colocar uma fita adesiva, uma fita isolante, só uma fita que tampe a luz aqui e aqui, né, para você deixar isso guardadinho. Bom, aí do outro lado eu tenho só algumas informações, né, para você registrar, olha, para eu saber, transferir um Bitcoin para cá. Porque eu até poderia criar várias Paper Wallets e transferir vários saldos diferentes, né, coloco a data aqui, e aqui tem algumas dicas de segurança, também está em português. Para que serve isso? Bom, dica de presente, tá, de Natal, se você quiser dar isso para alguém, você pode depositar um Bitcoin e entregar para a pessoa, e aí ela só vai poder abrir isso, que é tipo um cofrinho mesmo, né, então eu vou ter o dinheiro escondido aqui. Quando eu quiser transferir para cá, eu vou mandar para esse endereço. Quando eu quiser tirar o Bitcoin daqui e mandar para outro lugar, aí eu vou quebrar o cofrinho, né? Vou tirar o lacre e aí eu vou usar essa chave privada para sincronizar com uma carteira como a Jaxx, por exemplo, e daí eu vou mandar esses fundos para outro lugar. Lembrando a dica que eu falei de segurança se você tem um Bitcoin aqui, transfira um Bitcoin para outra carteira e não meio, tá? Porque se você deixar um saldo sobrando, pode ser que você perca ele. É assim que funciona uma carteira de papel, né? Tem outras formas também, mas é uma forma de você deixar isso tudo offline se você não for usar no curto prazo, tá? Esse é um exemplo, então você pode entrar lá e fazer a sua. Eu acho super legal de fazer, tá bom? Valeu, então, essa aqui é a Bitcoin Paper Wallet. Bom, então essa foi a nossa aula de wallets, né, de carteiras, até bastante extensa, mas para garantir que você entenda todos esses processos de segurança, quais usar e tudo mais, sempre que você tiver dúvida, né, volte nessa aula. Eu acho que a gente buscou cobrir aqui os pontos que são mais importantes e que sempre geram dúvidas na hora de usar. E aí, assim, lembre-se sempre, né, suas chaves, seus bitcoins, suas moedas, guarde isso com segurança, use aquela que você achar mais interessante para você, aliando segurança e usabilidade, e bons investimentos em criptomoedas. A aula que vem a gente volta para falar, então, nessa aula 6 sobre imposto de renda, um tema um pouco chato, mas necessário também quando a gente investe, tá? Te encontro na próxima aula. Valeu!